Olá, galera. Boa tarde, enfim, bom dia, boa noite. Não sei qual horário vocês vão ver esse vídeo. Espero que tenham curtido a aula da número 1, né? E espero que era sobre o Sahel. E espero que agora vocês curtam essa aqui também. Espero também tenha feito as atividades. Não se esqueça que nesse momento que o Brasil está passando por essa fase aí dessa... Não é só o Brasil, né? Mas o mundo está passando por a fase dessa doença aí. Todos nós temos que colaborar da nossa melhor forma. E espero que todos vocês estejam fazendo a sua parte, certo? Ah, hoje nosso assunto aqui, como está falando aí, vamos falar do povo Yorubá e os Bantus, certo? Aqui nós temos as áreas aqui, onde denomina cada povo. Aqui nós temos os sudaneses, que é essa região aqui, onde fica o povo sudaneses. Os Bantus, essa região aqui é laranja. Os berberes, que fica aqui, nessa região aqui. O basquimanos fica aqui. O Magaleste fica aqui. O Nilópticos fica nessa região aqui. Os pigmeus, para quem não se lembre. Pigmeus é daquele filme A Múmia, onde o menino fica com o bracelete no braço, que eles têm que ir para lá, para o castelo de Anubis, para tirar o bracelete. Eles são atacados por pigmeus, que é aqueles baixinhos lá. Não que os nossos pigmeus que a gente está falando aqui são igual àqueles, mas é só para ter uma referência, certo? Mas quem tiver alguma coisa, quiser saber um pouquinho sobre os pigmeus, vai aí no YouTube, coloca pigmeus, aí que vai aparecer aí, ou bota continente africano, que vai aparecer também, o continente africano e pigmeus que vai aparecer também. Aí nós temos as imigrações árabes, né, que foi mais para o norte da África, onde é a África branca. E os diversos rios que cortam a África, inclusive o Rio Congo. E as cidades consideradas importantes. E reinos e nação aí que nós vamos ter aí Egito, Gana, que é os mais importantes, certo? O povo de Urubá tem como principal característica a língua. Habitavam no território onde é a atual Nigéria, Benin e Congo, que é onde se localizam hoje, né? No Brasil eles vão receber várias influências consideradas importantes. Entre essas vamos ter aí os povos GG, o Nagô, Angola, Congo e Fulas. Então, além desses povos aí, vamos ter outros, né? Vamos ter o povo lá que veio da África do Sul, que é chamado de Cabo Verde. Então, teve vários povos que vieram para o Brasil durante esse período aí, né? Certo? E trouxe junto com eles as suas tradições. Inclusive, a gente vai ver isso, principalmente aqui no Nordeste, a gente vai perceber isso na nossa tradição alimentícia, no samba. O samba a gente vai ver mais pegada assim no Rio de Janeiro, mas a gente vai ver muita cultura afro no Brasil, certo? Eu falo Nordeste porque a gente se alimenta de muita coisa que é derivada do milho. Então, acaba sendo uma referência muito forte. Mas o resto do Brasil também, nós vamos ter feijoada, nós vamos ter várias outras comidas, que a cachaça em si, né? Então, que é derivado dessa vinda desses povos aqui para o Brasil. Com a comunidade Urubá se desenvolveram também, principalmente no Sudeste, como eu já disse, né? Eles vão se desenvolver na atual Nigéria. E a partir daí se constitui um grande centro de civilização na Guiné, e chegaram a influenciar outras civilizações da região, como o Benin. Então eles cresceram a tal ponto que eles passaram a influenciar outras regiões. A localização da cidade de Urubá, aqui, certo? Aí nós vamos ter o reino Urubá, ele está aí no 20% da população dele é da Nigéria, né? Faz parte da Nigéria. É um reino, foi fundado num reino como uma cidade-estado, ou seja, tinha plenos poderes, tinha aí uma organização muito grande política, e isso dava bastante poder. E a partir daí tinha como principal fonte
como eu posso explicar, como cidades importantes, nós temos aí o que vocês estão vendo aí na tela aqui. Oiô, Queto e Ife. Então essas são as principais cidades desse período aí. E tinha origem, e essas cidades elas eram consideradas importantes porque elas tinham origem divina, ou seja, foi os deuses que montaram essa cidade numa passada que teve lá pela região. Os mercadores também era muito importante porque era uma parada para descanso e nisso a cidade tinha um fluxo muito grande de pessoas que passavam o tempo todo pela essa região e acabava tendo acesso aí a essa região. Para o pessoalzinho aí do sétimo aí, nós vamos ter aí a página 26 também, ok? Que é uma atividade aí que vai falar sobre a origem do mundo para os Yorubá. Então ele vai ter um tipo de falar sobre as tradições deles, que eles não têm eles acreditam, toda a história dele é passada oral, então era muito o boca a boca. E ele vai dizer que tem aí como função os deuses, né, humanos, e os heróis revelam as crenças e as visões do mundo que eles tinham. Então eles têm muita essa questão que remonta ao passado tempo e que os deuses, heróis ancestrais viviam na Terra nesse período. Então eles vão falar um pouco sobre isso. Vocês leem aí essa página aí, que é importante, certo? E aí nós temos aí o reino de Ife, a gente vai falar um pouquinho aí, né? O reino de Ife, a cidade de Ife, é considerada pelos Yorubá o lugar de origem de seus primeiros grupos, ou seja, primeiros grupos sociais, né? Ife é o berço de toda a região tradicional Yorubá, a região de Oriza, do Candomblé do Brasil, no caso, que o Ife praticamente ele vai trazer, o pessoal do Ife que vem para o Brasil, ele traz junto consigo a sua religião. Lembrando que aqui no Brasil eles não podiam ter acesso à religião, a deles, por questões da Igreja Católica. Então eles acabam fundindo a religião do Candomblé com a religião católica, né? Então você vai ver algumas características da fé católica no Candomblé também. E teve em seu auge entre o século 12 e 16, certo? Então foi o auge desse pessoal. Sim, outra coisa que eu estava esquecendo. Aqui são feitos de barro, bronze e aparentemente aqui isso aqui acho que é madeira. Então assim, eles têm uma forma de escultura, trabalham muito bem. O reino de Oiô, ambas de Benin, comandaram este grande império do século de 13 ao século 19. Já Alafim de Oiô comandaram estes grandes impérios desde o século 15 ao século 18. Então, aqui nós temos também outras esculturas aqui das características dos soldados da época. E Ioiô foi uma cidade de comando, no caso, né? Ela teve grandes poderes. Obá de Benin e escultura de Ororubá. Então aqui nós temos aqui as pinturas aqui, né? A escultura de Ororubá e Obá de Benin, que é esse cidadão aqui. E aqui as esculturas. Banto. Bom, a expressão Banto designa diversos povos africanos cuja a língua tem origem comum. Ou seja, o significado da palavra Banto, ela vem com o significado de povo ou de homens. Lembrando que nesse sentido, quando se fala homens, a gente não está falando de pessoas só do sexo masculino, a gente está falando de pessoas. Então significa que tanto homem quanto mulher. Então ela tem origem como povo ou como homens, ok?
Segundo esse especialista, os bantus seriam originários das terras localizadas na atual fronteira de Camarões e Nigéria, que é uma região muito pobre da África atualmente, tanto a Nigéria como Camarões. Quem curte futebol aí já deve ter ouvido falar dos Camarões aí, jogando contra o Brasil e tal. Inclusive a seleção brasileira, se eu não me engano, teve um tempo aí que fez até algumas doações aí de materiais esportivos para eles. Bom, no fim do século XIII, esses povos ocupavam cerca de 2/3 do continente africano e atribuído-se por uma faixa de terra que vai da África do Sul até um pouco acima da linha do Equador. Então, era uma faixa de terra considerada grande. Se você pegar e olhar no livro de vocês, no mapa do livro de vocês vão ver até a linha do Equador e vocês dão uma olhada na faixa de terra acima, no caso a norte da linha do Equador, certo? A partir daí, cada grupo de banto possuía especificadas uma situação econômica, praticava agricultura, né, era pessoas que tinha a agricultura como base muito forte. Aí tinha as savanas do Congo, que era exemplo de métodos de... Eles tinham a questão de queima, né? Para a organização da terra para plantio. Inclusive no Brasil, durante muito tempo se teve essas práticas também, só que devido à questão do empobrecimento do solo, de estudo, as pessoas viram que fazer queimas em terreno ele empobrece o solo. Então, no Brasil foi proibido, né? Mas é uma prática que veio junto com os povos africanos. Zambesa para desenvolver complexo de sistema de irrigação. Zambesa é o rio, no caso, o rio Zambesa. E nós temos aí também que a África Oriental, na região que se estendia da atual Quênia e Moçambique, os bantus cultivavam cereais, raízes, tubérculos e dominava a técnica de metalúrgica e criava gado. Então, assim, era um povo que tinha, se tratando de agricultura, eles eram um pessoal que era bem desenvolvido. E esses grupos também eles praticavam a caça, a pesca, a coleta de frutos, uma prática que a gente pode dizer pré-histórica, mas que era utilizada pelos povos. Os povos bantus mantinham contato com diferentes sociedades, como os cuxitas, unicotas e os mercadores árabes que vindo do norte, que a gente já falou sobre isso, né? Que eles se instalaram no norte aí e a partir disso aí eles começavam a atravessar o deserto para poder comercializar com o pessoal aí do Sahel também. Então eles de lá para cá eles se encontravam com muitos povos até chegar ao sul, onde estava aí os bantus, né? Que a gente já viu também no mapa anterior. Os ataques, os tabaques, desenvolveram uma nova comunidade étnica com influência dos árabes bantus, Isuali e Isuali. Então, foram povos que muito fortes. Aqui nós temos foto do pessoal aqui nós temos a característica dos povos de Angola, Benguela, Cabida, Congo e Moçambique. Você, o pessoal os indivíduos de 5 nações e etnias dos bantus, certo? Todas essas originárias dos povos bantus e se divide com essa diferençazinha aí entre eles, certo? Aqui nós vamos ter aí outros povos aí, né? Monjolo, Mina. Aí Mina nós vamos ter aí a foto 3, 4, 8 e 9. Nós temos o povo de Moçambique. A 5 e a 6, Benguela. E a 7, Calava, que é essa aqui. Então tem uma característica muito forte desses povos aí. Lembrando que os cortes de cabelo eram um tipo de assinatura que eles tinham.
Então, cada corte de cabelo, as tatuagens, era uma forma de assinatura de dizer que você era de determinado povo. Hoje, a gente assina como João da Silva Machado. Então, essa pessoa ela tem origem no nome. Nesse caso aqui, nesse período, a assinatura dele era característica física. Então, ele se mostrava que era um determinado povo pelas tatuagens e corte de cabelo e outras coisas. O Reino do Congo. Aí nós temos aí a floresta, as margens do rio Congo, sobre o comando de Mani, o rei do Congo. Sua capital, Meneza do Congo, era tão grande quanto as cidades portuguesas possuía cerca de 100 mil habitantes. O Congo também é muito característico pelos gorilas. Para quem gosta de gorilas, é muito característico pelos gorilas. E, inclusive, tem um filme que fala sobre as matas do Congo, que me foge a memória agora, mas se vocês procurarem aí no YouTube, vocês acham, certo? Rota transatlântica de escravos. Não vamos esquecer que as rotas escravistas para o Brasil vai vir dessa região. As incursões europeias na África, de necessidade de mão de obra nas Américas, instauraram um continente, uma rota de comércio de escravos. Rota transatlântica, que no caso, Brasil, Portugal, a Inglaterra, a Europa também se necessitou da mão de obra escrava até a industrialização. E nós vamos ter aí também os Estados Unidos também se valiam muito da mão de obra escrava até sua industrialização. Porém, o Brasil foi o país que mais demorou com o trabalho escravo, porque nossa escravidão ela vai durar aí 300 anos efetivamente. Por que eu falo efetivamente? Porque foi o período que eles trabalharam, que eles realmente eram considerados escravos. E vamos ter aí, até praticamente hoje, né, que nós vamos ter aí as pessoas que não são mais escravas, mas em recompensação passa por perseguições pela sua cor, pela sua cor, jeito de falar. A gente ainda tem aí, se você for olhar são mínimas a quantidade de negros que conseguem entrar na faculdade. Se você observar na escola particular, você vai ver que você vai encontrar poucos negros. Então, assim, ainda hoje ainda passa ainda precisamos de passar por transformações quando se trata disso ainda, certo? E a questão do preconceito, que eu acho que é o que é pior, que é o preconceito velado, aquele que você não fala, mas dá a entender para a pessoa que você não gostou. Então, a pior coisa é uma forma até de excluir socialmente a pessoa com esse tal de excluir a pessoa devido a seus preconceitos, certo? O escravo foi o maior produto, tal aí, então aí a gente já viu essa parte. Os tráficos de escravo, como você vai ver aqui, os tráficos de escravo, ele vinha todo direto aqui no caso, foi um período, a gente está falando do povo Banto, então o povo Banto, eles foram um pessoal que foram traficados direto para o Brasil, aí vamos ver, inclusive vamos ter aí futuramente aí no Brasil, uma revolta chamada de Filipe dos Santos, que foi uma revolta que houve justamente porque os donos de terra aqui no Brasil, ele queria uma quantidade maior de escravos e o Brasil tinha uma quantidade de escravos na época que poderia fornecer só uma determinada quantidade de escravos. E o povo querendo aumentar a colheita queria mais escravos. Então, mas isso aí é uma outra aula. Então aqui nós temos as rotas aqui, né? Dos povos bantus para o Brasil. Os povos Iorubá também, ó. Principalmente Maranhão, Pernambuco e Bahia. Para quem não sabe, a Bahia hoje ela é a segunda maior concentração de negros do mundo. Ela só perde para uma cidade na África, uma localidade na África, mas hoje do mundo ela é a segunda maior concentração negra. Principalmente porque Salvador, por ser uma grande cidade, a maioria dos negros, quando foi liberto, foram para lá por causa do quilombo também dos Palmares, que fica praticamente na rota, né? Então, acho que favoreceu muito. Vamos ter aí para o Rio de Janeiro também, né? Pernambuco, embora Pernambuco assim, ela não tenha uma comunidade negra muito grande, mas ela
foi detentora da mão de obra escrava, e o Maranhão, que é uma comunidade negra bem enorme também. Bom, esse slide eu peguei aqui foi da professora Patrícia Gregório. Eu achei muito massa esse slide dela, resolvi utilizar ele como para nosso trabalho, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês uma coisa que eu acho que é importante. Pronto. Bom, o Brasil, como vou partir a partir desse mapa aí, os bantus aqui, ó, a região deles, ó. Então é uma região muito grande que eles ocupavam. Então, o Brasil se favoreceu muito, como a gente vimos no mapa anterior. Então nós temos aí. Aí nós temos aí as comunidades culturais da civilização comum, de língua parentadas, né? Então as línguas praticamente do povo banto era única. Hoje eles têm dialeto, hoje ele fala inglês, francês, português e fala dialetos também, porque devido à questão da fluência migratória para lá, também das conquistas de terra pelos europeus, enfim. A tecnologia, aprimoramento de instrumentos de ferro como objetivo de possibilitar uma alimentação mais equilibradas, então eles percebeu isso aí, que a alimentação de ferro ajudava muito, de ferro não, composta por ferro, no caso feijão, essas coisas aí, certo? O deus supremo dos bantus é Nizambi e Zambi, ou Zambi no caso, né? Algumas das suas línguas é Quimbundo, Quincongo, alguma das línguas faladas para eles, que é a língua regional no caso. Segundo maior continente, o segundo maior continente, a África é o segundo maior continente, da África trazido ao Brasil. A África é um continente que ela tem 54 países, então assim ela é bem grande, certo? E veio trazido a maior quantidade possível de escravo para o Brasil. Então foram 300 anos de escravidão, foi 300 anos de pessoas vindo para cá. Os povos possuíam sua própria organização, arte, a visão de mundo. Os berimbau para quem gosta de capoeira aí conhece muito. A cuíca, que é muito utilizada em escola de samba. Os bantus também trouxeram para cá a capoeira, o maracatu, que vocês tanto conhecem aí. O maracatu geralmente era uma forma deles homenagear seus reis da época, já que os reis também eram escravizados aqui no Brasil, então eles homenageavam com o maracatu. Então botava ali os negros vestidos de rei e fazia o chamado cortejo. Então era uma forma assim de homenagear seus reinos também, de prestar respeito. O candomblé, que veio de Angola, né? Uma parte veio de Angola. São algumas das heranças do povo do Brasil. Então aí vamos ter alimentação, vamos ter uma série de outras coisas aí. E o candomblé, ele se torna mais forte, e o maracatu, a capoeira, porque são usados como mecanismo de defesa dos próprios negros, porque eles utilizavam disso para se defender, certo? Segundo a maior continente africano trazido do Brasil, os povos possuíam uma própria organização. Isso aqui já repetiu, a gente já viu essa parte aqui. Pronto. No Brasil, era isso que eu queria que vocês vissem. Inclusive aí no livro de vocês, na página 30 e 31, que vocês vão fazer a atividade da página 29, 30 e 31, tem um texto aí na página 31 que ele fala quilombolas brasileiros visitam a África. E eles vão lá conhecer a raiz dele, os povos. Então aqui vai falar um pouco da experiência deles, como foi chegar lá nessa terra,
conhecer pessoas igual a eles, de tradições parecidas, porque a gente pode ver aqui que até aqui no Brasil, por exemplo, os povos Nagô, Jeje, os Bantos que deram origem ao Candomblé e à Umbanda, até hoje, principalmente assim, você vê muito, é muito, como pode dizer assim, desqualificado pelas outras religiões, porque não é que todo mundo tem que acreditar na religião qualquer, mas tem que, pelo menos a pessoa tem que ter a dignidade de respeitar a religião dos outros. Porque essa religião veio para o Brasil, a Umbanda, o Candomblé, assim como o cristianismo, assim como outras religiões que vieram para o Brasil também. Ela, ela, ela tem uma raiz cultural forte, ela tem uma história a ser contada. E essa história tem que ser respeitada. A gente pode até não gostar da religião, mas a gente deve respeitar, certo? E assim, para a gente criticar, a gente tem que conhecer. Então, quando você conhecer, que você entender os critérios, aí você pode criticar, certo? Eu acredito muito nisso. Na época da escravidão da América Latina, os escravos africanos criaram uma maneira criativa e inteligente de enganar os seus senhores. Invocaram seus deuses africanos sob forma de santos católicos, ou seja, é aquela questão, né? Como eu disse na estante aí, que os cantos católicos ele eram os negros eram proibidos, como até hoje, de certa forma, se a gente for olhar por critérios religiosos, eles eram proibidos na época de homenagear seus santos, sua religião no caso. E também eles não podiam entrar na igreja, porque era proibido, porque eles eram negros, então ele não era proibido de entrar na igreja. Então eles iam com seus senhores até a porta da igreja, chegar lá, ficar esperando, seus senhores entravam, a missa terminava, eles acompanhavam seus senhores de volta. E, e devido a essa brecha aí, digamos assim, eles passaram a cultuar a religião do Candomblé, ou Umbanda, ou da Umbanda no caso, santos católicos e cultivava também os santos deles, que depois, como é o caso de Oxóssi, Xangô, Santa Bárbara, entre outros, que aí Santa Bárbara já é um santo católico, mas que foi incorporado à religião do Candomblé. Então, é uma religião muito rica, vale a pena você estudar um pouquinho sobre, conhecer. Não é questão de aderir à religião ou não, mas é de conhecimento. Eu acho que todo conhecimento é válido. E pronto. A partir daí, nossa aula termina aqui. Eu vou voltar com vocês depois agora só para as correções. Na próxima semana, aí nós voltamos aí com o renascimento, ok? Valeu, até a próxima.